A mensagem da salvação, ela confronta o pecado e tem conflitos. No 35, 36 diz assim: pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha, sua mãe, entre a nora, sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Servir a Cristo, meus irmãos, é um alto preço. Nós temos que lembrar que Ele nos chamou, não foi por um acaso, Ele nos escolheu. Nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades. No 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Então, meus irmãos, nós não somos nada, não somos ninguém. Mas Cristo nos salvou. Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Sobre a cruz, irmãos. Tomar a sua cruz significa estar disposto a enfrentar sofrimento, rejeição e até a morte por Cristo. Então, cada dia, irmãos, nós temos que estar lembrando disso, orando, lendo a palavra do Senhor e sabendo que nós fizemos um compromisso com Cristo. Porque Ele nos deu essa vitória, Ele nos deu essa condição de podermos ter a salvação. E lembrar que nós temos que viver totalmente para Ele, por Ele. Então a cada dia nós temos que refletir e pensar, quem me discipulou, né? Terá o galardão. Se eu vou discipular, aquela pessoa terá o galardão e eu terei o galardão. Então o discípulo, ele sofre, ele tem dificuldade, mas ele sabe que a recompensa é grandiosa. Eu gostaria agora que os irmãos abaixassem sua cabeça, no sentido agora de você colocar a sua vida diante do Senhor. Irmãos, nós temos que cada dia crescer e aprender mais e testemunhar esse amor de Cristo. Então agora você abaixa sua cabeça, peça perdão ao Senhor, porque nós somos tão pecadores, irmãos. Ele faz tanto por nós, tudo, Ele faz tudo. Deus é tão misericordioso, mesmo nós sendo tão pecadores e tão fracos que somos, mas Ele nos escolheu, irmãos, não é por um acaso. Nós possamos procurar viver a nossa vida inteiramente a Cristo. A palavra de Deus nos diz que não devemos nos preocupar com amanhã, o que vamos comer ou beber, porque nós já temos Ele, é descansar no Senhor. Ore ao Senhor agora. Senhor nosso Deus, eu sei que o Senhor pagou um alto preço, Pai, por mim, por tua igreja. Porque como nós sabemos, nós não somos dignos ao Senhor. Tu és maravilhoso, Pai, Tu és tão bondoso. Teu amor é o amor maior que possa existir. Porque mesmo sabendo que não merecemos, mesmo assim o Senhor tem nos abençoado, Pai. Nós possamos, Pai, a cada dia crescer em espírito, em verdade. Crescer, Senhor, no sentido de propagar a Tua palavra, de falar a tantas pessoas que precisam ouvir. Não desanimar, passar por ser rejeitado, ser humilhado. O preço que Cristo pagou por nós, Pai, não tem tamanho. A nossa alegria é servir a Ti, ó Senhor. Que a Tua palavra, Pai, nessa noite, nesses dias, venha nos trazer, Pai, muito mais crescimento, muito mais disposição de ser um discípulo do Senhor, que leva a palavra, que procura levar tantas pessoas perdidas à salvação. Nós Te louvamos mais uma vez, ó Pai. Nós Te agradecemos mais uma vez e pedimos perdão mais uma vez, porque Tu és maravilhoso, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém.
Vamos louvar ao Senhor. Iniciando mais um retiro, e nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus nesse momento de culto a Ele. E como é bom render graças ao Senhor. Vamos nas palmas. Canta minha alma a Ti, Senhor. Sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, que Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma. Vamos lá. Sempre vivendo. Bora lá, todo mundo? Sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz. Mais uma vez, canta minha alma, vamos lá. Canta minha alma a Ti, Senhor, para o Teu louvor, para o Teu louvor, para a liberdade, para a liberdade, a graça me salvou, glória a Deus, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar o pastor Alexandre. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Que o Espírito do Senhor, através da palavra que nosso pastor estará sendo usado,
venha fazer diferença para nós, amém? Amado Deus, grandioso Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu és e sempre será para nós, ó Pai. Que a Tua palavra continue como sempre ela é, Senhor, uma palavra de hoje. Não importa o tempo que passe, a Tua palavra sempre é a mesma. E que ela venha fazer grande diferença nessa noite, Pai. Através do nosso amado irmão, pastor Alexandre, Senhor, que será usado pelo Espírito Santo do Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar juntos o tema do nosso retiro. 1, 2, 3. O custo do discipulado. Amém. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 14. Eu hoje, irmãos, estarei, na verdade, a minha mensagem hoje é uma preparação para o tema do retiro. Então, aqui é uma preparação, é o pré-retiro aqui, tá? É a mensagem de pré-retiro. Então, é uma preparação para os estudos que vão começar amanhã de manhã, com o pastor Robson, vai estar trazendo as mensagens da manhã, e à noite a irmã Vânia e o irmão Jefferson. Então, minha função aqui é ser uma parábola de João Batista, né? É preparar o caminho. E a partir de amanhã os irmãos serão aí parábolas de Jesus, né? Nas mensagens e, como disse João Batista, convém que eles cresçam e que eu diminua. Lucas capítulo 14, verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o texto base do livro O Custo do Discipulado. E pastor Robson estará, então, falando a respeito desse texto. Eu não vou entrar em detalhes desta sessão, porque é justamente o tema que os irmãos estarão estudando a partir de amanhã. A minha intenção aqui é, como eu disse, fazer essa preparação. E de tal maneira que o coração dos irmãos estejam preparados e abertos para continuar ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Irmãos, é interessante a gente pensar nessa palavra custo, porque essa palavra é uma palavra que não é muito usada. Isso mostra até mesmo a seriedade do tema, do assunto que vai ser estudado. Porque, se vocês observarem, geralmente não se usa mais a palavra custo. Quando alguém faz um evento, vai vender alguma coisa, ele não diz quanto custa, ele diz assim: o seu investimento é
de tanto. Não é assim? Quem trabalha aí com vendas sabe disso. Você não fala de custo. E quando eu ouvi esse tema, né, o custo do discipulado, é interessante porque uma coisa que é comum quando se prepara um retiro, tem uma pergunta que a gente costuma fazer. Quantas pessoas se inscreveram no retiro? Não é assim? Quantas pessoas estiveram presentes no retiro? Geralmente a gente fica nessa curiosidade. E eu já fiz essa pergunta dezenas de vezes, né? Nesses 30 anos, mais de 30 anos servindo o Senhor. Eu confesso para os irmãos que quando o pastor Robson falou, olha, Alexandre, você pode pregar, e eu disse qual é o tema. Ele disse o custo do discipulado. E quando eu pensei nesse tema, foi a primeira vez que me veio uma pergunta diferente. A pergunta foi, quantos será que vão ficar até o final? Não é nem quantos estão inscritos, mas é quantos vão permanecer até o fim desse retiro. Justamente por causa dessa palavra, queridos. Não é uma palavra usual, porque custo fala de perda. Por isso usam-se agora a palavra investimento, que na verdade é um eufemismo, não é? Conhece essa expressão? Que é um eufemismo, é uma palavra que você usa para amenizar o impacto de uma outra palavra, não é? Um exemplo, você não diz que alguém é feio. É grosseiro você falar que é feio. Você é feio, não. Você diz assim, você tem uma beleza agressiva, né? Você dá uma amenizada na expressão, né? Fulano não é feio, fulano tem uma beleza agressiva. São os eufemismos. E é interessante, a Bíblia ela se utiliza de eufemismos, né? A Bíblia, em alguns momentos, não, ao invés de usar a palavra morte, ela usa a palavra dormir. O Senhor Jesus usou de eufemismo. Ele disse, olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu. E aí os discípulos nem entenderam, disseram, se está dormindo, está bem. E aí Jesus, não, teve que ser, então, falar diretamente, não, ele morreu. A Bíblia se utiliza disso. Em vários textos da palavra do Senhor, ela vai usar esses eufemismos. Agora, o que é interessante, meus irmãos, é nós percebermos que Jesus, ele sabia a importância de usar uma linguagem e gestos que fossem mais suaves, mas ele também entendia a importância de, em determinados ensinos, trazer uma palavra mais incisiva, uma palavra sem floreios, uma palavra sem amenizações, sem suavizações. Ele sabia que é necessário esses dois tipos de linguagem. Há momentos que você ameniza, mas a depender do assunto, é importante que você seja muito direto, é importante que você mostre a realidade daquele tema. E é isso que esse tema, o custo do discipulado, traz. Não são mensagens para massagear o coração, não são passagens amenas. É uma palavra incisiva, mas de uma realidade muito forte e que o impacto tem impacto na nossa própria eternidade. Olha como é que Jesus sabia usar desses dois movimentos, de momentos em que ele dava uma palavra mais suave, tinha gestos, né, mais suaves e palavras mais duras. Lá em Mateus, no capítulo 14, verso 14, diz assim, quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então você vê Jesus olhando e tendo compaixão, agindo com compaixão, com misericórdia. E aí diz que ele cura os doentes, multiplica pães. Mas esse mesmo Jesus, no dia seguinte, essa multidão vai atrás de Jesus novamente, e chegam lá, e aí Jesus, o senhor atravessou o rio, está aqui e tal. E aí a palavra de Jesus, percebendo agora a má intenção daquele grupo, agora ele traz uma palavra dura, ele diz assim, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos,
mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí Jesus diz: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O segundo dia Jesus diz: não vem com floreio, que eu estou percebendo a intenção. Um outro exemplo, quando Jesus envia os 12 apóstolos numa missão evangelística de pregar nas cidades onde ele iria passar, quando esses discípulos retornam, Marcos 6,31 diz assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer. E Jesus lhe disse: vem aqui comigo, vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco. E você percebe essa atitude carinhosa de Jesus, vendo os discípulos cansados ali, não, vamos descansar. E esse mesmo Jesus, quando se dirigindo a Jerusalém, ele começa a dizer que era necessário ir para Jerusalém, que ele iria sofrer, apanhar, e aí Pedro, um daqueles discípulos que Jesus disse assim: vem para cá, estão cansados, vamos descansar. Pedro, um dos discípulos, chega e diz: Jesus, não faz isso contigo não, não vai acontecer isso com o Senhor não. E esse mesmo Jesus agora dá uma palavra dura para Pedro. Ele diz assim: Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É o mesmo Jesus, queridos. É o mesmo Jesus. E precisamos ter um coração disposto, pronto, para ouvir nas suas várias formas. O Senhor Jesus, Ele fala claramente que seguir a Ele tem um custo real. E se você está aqui, depois de ter visto o tema do retiro, então é porque você já tem um coração inclinado para algo mais profundo do que apenas receber bênçãos. Isso já te coloca num grupo diferente daqueles que só procuram aquilo que Deus pode dar. Então, se você veio aqui, não foi atraído por alguma promessa, para algum investimento, mas para refletir sobre o custo, então você já faz parte de um grupo especial, de alguém que de fato está interessado numa reflexão profunda da palavra de Deus que os irmãos irão ouvir. Então, queridos, outra coisa é que eu quero então me dedicar a essa última frase aqui da nossa sessão. Porque Jesus, Ele traz todo esse texto que nós lemos e no final Ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus diz aqui, coloca 3, 4 situações em que se você não vivê-las, você não pode ser o discípulo. E no final ele termina essa sessão dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando o Senhor Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, Jesus está dizendo que, e destacando que não basta apenas estar presente. Se você está presente, já é uma grande vantagem, um grande lucro. Mas não basta estar presente. É preciso atentar para o que será ensinado e ter disposição para obedecer. É por isso que eu disse que a minha mensagem é de preparação. Porque é preparar o nosso coração para ouvir. Porque quando o Senhor Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, Ele está chamando a isso. Ele está chamando a ter um coração disposto. Porque essa palavra, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, Jesus está trazendo a ideia de tenha a disposição no seu coração de realmente entender e de realmente aplicar isso que eu estou falando. É como se ele dissesse: aquele que tem ouvidos para ouvir, disponha-se. Tenha um coração disposto. Porque se eu tenho ouvidos para ouvir, o entendimento lógico seria: é claro que eu vou ouvir, mas não é essa a ideia. A ideia é:
Preste atenção no que você acabou de ouvir. Compreenda aquilo que você acabou de ouvir. Tenha no seu coração a disposição de obedecer aquilo que você acabou de ouvir. Então o chamado é dispor o nosso coração para esses dias aqui neste lugar. E o que é disposição? É a inclinação ou prontidão para agir de determinada maneira. Na Bíblia, essa palavra disposição está frequentemente associada a uma atitude voluntária e obediente diante de Deus. É a disposição de uma atitude voluntária e obediente na presença de Deus. E é interessante quando você lê a palavra, o quanto essa palavra ou o seu correspondente aparece na palavra de Deus, tanto no aspecto negativo, quanto no aspecto positivo. Um exemplo do aspecto negativo, Jonas. Lá em Jonas, no capítulo 1, verso 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E no verso 3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, foi para Tarse. Uma disposição não de obedecer, uma disposição não de cumprir aquilo que Deus disse, mas uma disposição justamente de pegar a direção contrária. Disposição, queridos. É esse o espírito que esse texto nos convoca. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Como está a disposição do seu coração, a começar nesta noite? Qual é a disposição do seu coração para estudar um tema tão sério, tão relevante para a nossa caminhada cristã e para a nossa salvação? Como está o seu coração? A Bíblia também vai enfatizar muito mais a disposição no aspecto positivo. E eu quero citar aqui apenas 3 características dessa disposição positiva que é encontrada na Bíblia. E o meu desejo é que, enquanto eu falo, o Espírito Santo de Deus possa trazer essa disposição ao seu coração. Uma primeira característica dessa disposição é a prontidão, que é responder rapidamente ao chamado de Deus. É a disposição de dizer assim: eu estou pronto. É de ouvir aquilo que a palavra ensina e dizer: eu estou pronto. É fazer como Isaías, no capítulo 6, verso 8, quando o texto diz, então, ele diz: eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E imediatamente ele diz: eu respondi: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, estou disposto, meu coração está disposto. É como Paulo, que quando informou que estava indo para Jerusalém, começaram a dissuadi-lo de não ir para lá, e ele disse: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? E Paulo disse: pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Prontidão, rapidez para obedecer ao chamado de Deus. E no caso do apóstolo Paulo, mais importante observarmos o exemplo dele, porque os irmãos estarão aprendendo que imitar Jesus passa pela imitação dos discípulos. Mas isso é com o pastor Robson. Prontidão, primeiro aspecto. Uma segunda característica dessa disposição é a prontidão para uma entrega voluntária. É fazer a vontade de Deus sem relutância. Lá em Êxodo 35, 5 diz: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto
trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. É uma ordem do Senhor, mas o chamado é para aquele que está disposto. É fazer como diz o Salmo 1, prestem culto ao Senhor, sirvam ao Senhor com alegria. Então essa disposição espiritual, diante do ensino da palavra de Deus, essa prontidão, é obedecer rapidamente aquilo que Deus me ensina, e não somente um responder rapidamente, mas ter uma disposição alegre, uma prontidão alegre, de entender, Senhor, é maravilhoso te servir, não é um peso, mas é dizer como Paulo, para de chorar, os irmãos chorando, Paulo, você vai morrer, e ele, parem de chorar, eu estou pronto. Isso não é a palavra de um homem que está angustiado, que está sentindo aquilo como um peso, mas cujo coração está alegre, disposto, se necessário for, morrer pelo Senhor Jesus. E a terceira característica, meus irmãos, dessa disposição, é a persistência. Ela fala de manter-se firme no caminho do Senhor, mesmo diante de dificuldades. Então é a disposição de responder rapidamente, é a disposição de servir ao Senhor com alegria, e é a disposição de perseverar, mesmo diante das dificuldades. Onde a gente vê essa disposição perseverante? Em Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando confrontados diante da fornalha, aqueles jovens respondem. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, Ele pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba o rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Isso é uma disposição perseverante, queridos. É esse espírito que nós precisamos ter diante da palavra do Senhor. É esse espírito que eu e você precisamos ter ao aprendermos sobre qual é o custo do discipulado, qual é o custo de seguir a Cristo. É respondermos rapidamente, com alegria e de maneira perseverante. Em Apocalipse 12:11 também diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. Essa é a disposição, queridos, que nós estamos buscando. Essa é a disposição necessária para que esta palavra, este ensino sobre o custo do discipulado, não somente fique nos nossos ouvidos, mas penetre no nosso coração e nos transforme, e nos faça homens e mulheres valentes de Deus, para cumprir aquilo que o Senhor nos ordenar, para cumprir aquilo que Ele nos mandar. Novamente eu pergunto, qual é a sua disposição nesse retiro? Qual é a sua disposição? Um missionário, não me recordo agora o nome, mas foi desbravar a África do Sul. E ele foi desbravar pregando o Evangelho, e tinha um grupo que servia de apoio. E aí mandaram uma carta para ele e disseram assim: você encontrou uma boa estrada para o lugar que você está? Porque se você encontrou, eu vou mandar alguns homens para ajudar você. E a resposta do missionário foi: se você só tem homens que só viriam se houvesse uma estrada boa, eu não quero nenhum desses. Eu quero homens que venham, mesmo se não estiver nenhuma estrada. É esse tipo de homem que eu quero. Se for homens que vêm apenas se a estrada estiver boa, não serve.
Isso é o coração de um homem, queridos, que tem o coração disposto, que entendeu o custo de seguir a Jesus. Então, o meu convite a você, quero encerrar fazendo 2 convites. O primeiro é que, tanto durante o retiro, quanto depois dele, você possa seguir o conselho de Hebreus, no capítulo 12, verso 3, quando o autor disse: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, se você começar a achar pesado, achar que está difícil, que o ensino, que a instrução de Jesus na sua palavra é muito pesada, considere Jesus. Pense naquilo que ele suportou. Hebreus diz: pense bem em Jesus, que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Porque se estamos falando de custo, meus irmãos, se estaremos estudando sobre o custo do discipulado, nós precisamos nos lembrar do custo que o Senhor Jesus pagou. Porque quando o Senhor Jesus apresenta o custo de segui-lo, Ele já pagou um custo muito maior. Quando Ele vai colocar essas diretrizes para que sejamos seus discípulos genuínos, Ele foi à frente, adiante de nós, e pagou um custo muito maior. Ele pagou o maior custo quando Ele morreu na cruz por mim e por você. Eu quero encerrar considerando isso que Jesus fez por nós. Então eu quero convidar você a preparar o seu coração, pensando naquilo que Jesus fez por você, considerando o ato dele de morrer na cruz. Queria que você pegasse então esse preguinho que eu deixei aí. E eu queria que você pressionasse esse prego assim na sua mão, a ponto de você sentir um desconforto. Claro que você não vai furar a sua mão, né, amor? Não é isso. Mas só sente um desconforto, tá? Sente um desconfortozinho. E eu queria que enquanto você vai pressionando, eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. E eu quero ler o texto do sacrifício e do custo que Jesus pagou por mim e por você, para que em cada culto, em cada estudo, você possa estar lembrando desse custo e possa apresentar diante de Deus um coração disposto a ouvir, a entender e a colocar em prática. Mantenha os seus olhos fechados. Pressione esse prego sobre a sua mão. Imagine-se assistindo a essa cena. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Eles cuspiram em Jesus. Eles batiam nele com aquela vara, batiam na sua cabeça.
Continue pressionando esse prego na sua mão. Depois de terem zombado de Jesus, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas depois de prová-lo, Jesus recusou-se a beber. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se dessa cruz, se você é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. E também insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus, crucificado naquela cruz, prego nas mãos, prego nos pés, bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Continue de olhos fechados e ouça essa canção em oração. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta-me a graça,
Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor. Vencedor em Cristo. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor deu a cada um de nós aqui de poder participar desse retiro, de poder separar esse tempo para meditar na Tua palavra e para meditar nesse tema, Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus que abençoa. Nós sabemos que o Senhor tem bênçãos para nós. Nós já temos experimentado e vivenciado tantas bênçãos, tantas graças que temos recebido da Tua parte, Senhor. Mas Deus, não queremos ser contados entre aqueles cujo coração só está alegre quando tudo vai bem, cujo coração só está alegre e disposto quando as situações são fáceis, quando não precisamos negar absolutamente nada. É verdade, a nossa salvação não é pelo custo, a nossa salvação é graça, mas o seguir ao Senhor pede um custo. E queremos, Senhor, ser contados entre esses cujo coração está disposto. Queremos ser como Sadraque, Mesaque, Abidnego. Se o Senhor quiser nos livrar, o Senhor há de nos livrar. Mas se o Senhor não nos livrar, não nos curvaremos, não nos dobraremos aos apelos deste mundo, não nos dobraremos ao apelo da nossa própria carne, às seduções do diabo, não nos curvaremos. Queremos ser como Paulo, Senhor, com o espírito pronto a, se necessário, morrer pelo Senhor. Oh Deus, não podemos alcançar essa disposição pelo nosso próprio esforço, mas a própria disposição vem como graça, e nós rogamos que nesses dias aqui, Senhor, essa graça seja abundantemente derramada sobre nós, que recebamos a graça de um coração disposto, como Davi que orou: ó Deus, me conceda um coração pronto para obedecer. Oh Deus, nos conceda essa graça, nos conceda essa disposição de espírito, para que ao sairmos daqui, possamos sair como homens e mulheres que seguem adiante pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho, não num caminho fácil, mas até mesmo se não houver um caminho, como desbravadores, Senhor, não na nossa própria força, mas no poder do Teu Espírito Santo. Homens e mulheres de caráter, homens e mulheres íntegros, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cujo coração não se rende aos apelos deste mundo. Esse é o clamor que eu faço, que o Senhor nos dê essa disposição, que o Senhor nos dê a disposição do Senhor Jesus, que mesmo diante da morte, não amou a própria vida, e por meio da sua morte, nos deu a salvação. É nesse nome que nós oramos, é nesse nome que nós esperamos. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, vós o Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vive está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar. E até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Então, somos nós, a igreja do Senhor, né? Então, que tem esse desafio de proclamar, de ser instrumento vivo do nosso Deus, para proclamar a sua verdade para esse mundo.
Nós vamos cantar essa canção. Agora eu gostaria de pedir à igreja que ficasse de pé para a gente encerrar esse culto ao nosso Deus com essa canção. Cativos a buscar, a servir e a cuidar. Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar. E onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar. Onde estão? Somos nós, igreja, um corpo em serviço, em amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vive estais. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos para adorar, aprender e ensinar? Onde estão? Onde estão? Sempre prontos a ajudar, a acolher e consolar. E onde estão chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos Nós, igreja, um corpo em serviço, em amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vive estais. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, a igreja eleita, geração, sacerdócio real, santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. tudo bem forte. Somos nós, a igreja, um corpo em serviço, em amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vive estais. Somos nós, A noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós.
estamos aqui louvando e te engrandecendo, ouvindo mais a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos aqui, ó Deus, esses dias aprender muito e muito mais a tua palavra. E que o mais importante, ó Deus, nós possamos praticar aquilo que nós vamos aprender aqui nesses dias. Em nome de Jesus, recebe, ó Deus, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus.